Vamos falar um pouco sobre o cavalo de pau. Cavalo de pau é crime, é contravenção ou não é nada? Já respondendo, cavalo de pau é crime. Crime. Vamos voltar um pouco na história. A nossa Lei de Contravenções Penais de 1941, ou seja, é do período da Segunda Guerra Mundial, ela foi criada para criar crimes anãos. O que é um crime anão? É uma contravenção, é um crime em que a pena é bem pequenininha. Tem gente que chama contravenção de crime anão ou crime liliputiano, nome feio, né? Para a gente dizer que o crime tem a pena muito pequena. O legislador, na época, em 1941, ele criou a Lei de Contravenções Penais para quê? Para colocar no nosso ordenamento jurídico aquelas infrações penais que a pena não deveria ser média, nem grave, nem grande. Exemplo, perturbação de sossego, o famoso cavalo de pau, na época, cavalo de pau, vender cerveja para quem era menor de idade. Você lembra que eu já fiz até um vídeo falando que o ato de vadiagem ou mendicância, ser mendigo, era uma contravenção penal? Urinar em via pública, fazer gesto obsceno, ou seja, apontar o dedo do meio para outra pessoa, e por aí vai. Só que, como essa lei de contravenções penais ela é muito antiga, né, da Segunda Guerra Mundial, algumas coisas, com o passar do tempo, vão perdendo o uso ou vão caindo em desuso. Assim como existem algumas contravenções que o nosso Congresso, agora, no século XXI, ou seja, no ano de 2020, 21, 22 e 23, vem criando uma forma mais rigorosa de se penalizar aquilo que era uma contravenção, agora virando crime, que é o caso do cavalo de pau. Hoje, o cavalo de pau, ele é crime. Você vai me perguntar, por quê? Porque na época que o pessoal fazia cavalo de pau, quando andava de Kombi, Brasília, Variante, Belina, Del Rey, Opala, não existia trânsito na cidade, a cidade era vazia, então as ruas eram, a maioria, sem asfalto, os carros andavam e o povo queria se aparecer, ou como diz aqui no Nordeste, se amostrar, e pegava o carro, puxava o freio de mão e fazia a manobra de forma brusca para o carro, à frente do carro, quando está indo numa direção, ela vira e fica para a direção oposta, desculpa. Então, isso é chamado cavalo de pau, é quando o carro ele vem em uma direção, a pessoa puxa o freio de mão e ele vira rapidamente de direção. Isso. Tá, então só o cavalo de pau é crime? Não. Toda conduta em que o particular, na condução de veículo automotor, coloca em perigo a integridade física da comunidade ou particular, individual, em via pública, sem autorização de uma autoridade pública, ele está em curso num artigo, anota aí, 308 do CTB, 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Ah, é? É. Não é só crime o que está no Código Penal, é crime o que está no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei de Crimes Hediondos, no Estatuto do Idoso, no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, os crimes estão espalhados por todos os lugares. Me dê exemplo de condutas que a pessoa toma diante de um veículo automotor que coloca em perigo a integridade e incolumidade de outros. Me dê exemplos. Ah, vários. Um deles a gente acabou de falar, que é o cavalo de pau. Outro, o tal do zerinho. O zerinho. O que é o zerinho? É quando a pessoa pega o carro e fica girando, 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 e comendo o pneu, e fica aquela marca, tipo de um zero no asfalto. Isso é o zerinho. Isso é crime. Outra coisa, a pessoa que disputa racha. Disputar corrida de carro em via pública é crime. O racha. Competição automobilística. Ah, não precisa um carro estar do lado do outro. Basta um cara falar, vai lá na frente que eu vou te acompanhar, eu vou te passar. Não pode. Outra coisa, a pessoa querer dar uma de Velozes e Furiosos e pegar o carro, fazer uma manobra e ficar só em duas rodas. Como se fosse um filme de Hollywood. Não pode. Uma pergunta que talvez você queira me fazer. E o rapaz que empina a moto? Fica só em uma das rodas.
É crime também. E se ele tiver com alguém na garupa? Piorou. E se ele for uma pessoa extremamente habilidosa e ele souber empinar e nunca caiu? É crime também. O crime de participar em veículo automotor de manobras que coloquem em risco a sua integridade física ou de outro é um chamado de crime de perigo abstrato. Ou seja, você não precisa provar que vai atingir alguém, não precisa ter um risco de atingir alguém. Até porque o objetivo do trânsito é preservar a sua integridade física, a de outros e também os bens patrimoniais. Não adianta você andar de carro e depois bater em outro carro, bater numa moto, derrubar um poste, acertar um cachorro, não é uma pessoa e nem um carro, mas é um animal, né? Numa calçada, derrubar um fio de eletricidade. Tudo isso, mesmo que eu não derrube, não atinge, não danifique nada, já estou praticando, caso eu venha fazer, né, no meu carro, é um crime do artigo 308 do Código de Trânsito brasileiro. E a pena não é pequena não, tá? Quem acha que é a pena de 1 ano, 2, 3 anos de pena, podendo passar de 6 anos e chegar até 10, dependendo da situação, né? Se a pessoa estiver embriagada, se ela atingir alguém, se causar uma lesão grave, se a pessoa vier morrer. Mas assim, se não atingir absolutamente ninguém, já é crime. Crime. Mesmo que um policial pare a pessoa na rua fazendo o tal do cavalo de pau, o zerinho, o racha, empinando a moto, fazendo o zigue-zague, ele já está em curso nesse crime. Então, assim, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, porque muita gente acha que por lá no passado não ter sido crime era, o tal do cavalo de pau, era uma contravenção penal. Ou seja, uma infração bem pequenininha, que no máximo dava uma pena de multa. Hoje não. Hoje o negócio é sério. Então, se você gostou do vídeo, foi interessante para você, foi produtivo, compartilhe, curta o vídeo, até porque não é cobrado nada, não paga nada, né? Graças a Deus a informação de graça é muito bem-vinda. E espero que tenha gostado do vídeo e até mais.